capítulo 18, Jeremias, capítulo 18. Graças a Deus. Acharam? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Amém. Pode sentar e glorificar o nome do Senhor. Se Deus te impulsionar a glorificar o nome dele, fica à vontade, porque aqui na casa pode glorificar, amém, irmãos? Veja bem, hoje o Espírito Santo nos impele, nos impulsiona, nos dirige e nos traz aqui para o livro do profeta Jeremias, aquele que profetizou por um período de tempo na terra sobre a nação de Israel, conhecido pelos teólogos como o profeta chorando. Era aquele que dizia: oxalá minha cabeça se tornasse como cachoeiras de águas, como rios de águas, então eu choraria dia e noite em prol do meu povo, a favor do meu povo. Jeremias já entendia que uma lágrima tem muito valor. Jeremias já entendia que as palavras de uma lágrima muitas vezes falam mais do que as palavras verbalizadas. Jeremias já tinha compreendido que Deus sabia ler as frases que uma lágrima é capaz de proferir. Por isso ele disse: se eu tivesse tanto mais para chorar dentro de mim, eu choraria diante da presença do Senhor dia e noite, para que Deus pudesse salvar, libertar, curar, visitar o meu povo. Há poder na oração, como arrecada com lágrimas, como a mãe por uma esposa, por alguém que está aqui. E Deus muitas vezes tem saudade dessas lágrimas, porque nunca se ouve na história da igreja, do cristianismo, uma geração em que as pessoas tivessem o olho tão seco, a boca de concreto,
pessoa. E aquele que tiver ouvido para ouvir, ouça, porque Deus brada na casa e Ele fala bem quando Ele acha que quer escutar. Palavras de Deus são preciosas. Palavras de Deus valem mais do que o diamante. Elas não são pérolas jogadas a porcos. Ele precisa de alguém que queira realmente aprender com Ele e ouvir as suas palavras. Dar ouvidos é diferente de escutar. Um profeta é aquele homem que tem o poder, a autoridade, a unção, a capacidade de ouvir o que Deus fala ao seu pé do ouvido e transmitir essas mesmas palavras sem aumentar e nem diminuir ao povo que Deus coloca diante dele. O sacerdote é aquele que ouve as lamúrias, os lamentos, as injúrias, as dificuldades, as provações do povo, e ele junta tudo aquilo e traz diante do altar e fala para Deus: aqui está as dificuldades, as lamúrias, as tristezas, as doenças, as guerras, as pelejas do teu povo, Senhor. E ele entrega as suas orações diante do altar. O profeta ouve de Deus e entrega ao povo. O sacerdote ouve do povo e entrega a Deus. Tem profeta nesse lugar? Tem sacerdote e sacerdotisa nesse lugar? Tem quem intercede pelo povo aqui nesse lugar? Tem quem possa entregar a palavra de Deus para alguém nesse lugar? E Deus falou: eu vou lhe ensinar, vou lhe instruir, Jeremias. Deus, ele fala usando a natureza. Deus, quando quis, Jeremias tinha um espelho com Deus, e quando Deus queria falar com ele, para mandar que ele falasse ao povo, usava de conjecturas, usava de artifícios, usava até mesmo de objetos. Uma vez Deus mandou que ele pegasse uma vara de amendoeira, para que através daquela vara Deus formasse uma mensagem ao povo. Mandou que ele pegasse uma vez um cinto de linho, para que através daquele cinto formasse uma mensagem para o povo. Mas desta vez Deus fala: desce lá. Tem goleiro que está
Deus tem o costume de guardar tesouros preciosos em vasos de barro. Quem é de barro aqui? Mas se esse vaso é quebrado e ele não tem o interior para receber tesouros, como é que faz? Agora, o interessante não é que foi o oleiro, como a gente canta aqui, quebrou este vaso. Esse vaso quebrou-se por conta própria. O oleiro estava com a sua habilidade fazendo o vaso como ele queria fazer. Mas eu não sei por que cargas d'água o vaso achou que talvez aquela forma que o oleiro estava dando a ele não fosse a melhor forma ou a mais adequada para a sua pessoa, e ele quebra-se na mão do oleiro, talvez por sua resistência à obra que o oleiro fazia sobre as rodas. O vaso tinha o privilégio de estar diante do oleiro. O vaso tinha o privilégio de estar sentindo o toque das mãos do oleiro. Isso fala de intimidade, de proximidade, de aproximação. O oleiro tinha a habilidade de fazer daquele vaso o que ele quisesse fazer. O oleiro era bom profissional, ele sabe trabalhar. O oleiro sabe qual seria a forma melhor e mais bonita, mais adequada para dar aquele vaso, porque o oleiro já tinha um projeto na sua cabeça e ele sabia bem onde ele queria colocar aquele vaso. Da forma que ele faria seria o perfeito vaso para o lugar que Deus tinha para ele. Mas
pessoas que elas são precipitadas, elas não têm a paciência, como diz o apóstolo, que a fé ela gera a paciência. A paciência ela gera a esperança. Esperança vem de esperar, não sair da posição, acreditar que o que é seu está chegando. Mas tem pessoas, por causa da ansiedade, elas passam o carro na frente dos bois e, no ditado popular, elas enfiam os pés pelas mãos. E elas arrumam uma confusão tão grande na vida delas que depois fica aos pedaços na vida. Tem muita gente quebrada aqui nessa noite que não foi Deus que quebrou. Foi você com as suas decisões erradas. Foi você com a sua falta de esperança, de perseverança ou paciência. Foi você que escolheu esse caminho. Porque Deus lhe deu livre-arbítrio. Ele disse: fica no centro da minha vontade. Mas por que você saiu de lá? Olha o que você fez da sua vida. Tem muita mulher que está separada porque saiu do centro da vontade de Deus. Tem muito marido que perdeu a família porque saiu do centro da vontade de Deus. Tem gente aqui que perdeu a saúde. Não foi Deus que tirou. Ela se quebrou por conta própria, tomando decisões que Deus não mandou tomar. Tem pessoas que acabou com a saúde dela. Tem pessoas que acabou com a empresa dela. Tem pessoas que acabou com o casamento dela. Tem pessoas que acabaram com a igreja dela. Tem pessoas que acabaram com o ministério dela. Tem pais que acabaram com o relacionamento com os filhos. Tem filhos que acabaram com o seu relacionamento com os pais, porque não ficou no centro da vontade do oleiro. Estavam lá na roda, diziam até que eram crentes, que estavam diante de Deus, mas resolveram pensar por si próprios. Esqueceram que quem Deus escolhe não tem escolha. Esqueceu que quem entrega o caminho para Deus é Ele que dirige. Esqueceu que quando a gente converte, quem pensa por nós é Deus, e os pensamentos dele é mais alto do que os nossos, os caminhos dele são mais altos do que os nossos. E quando você sonha o sonho de Deus, Deus sonhará os teus sonhos. E o bom é que quando Deus sonha, o sonho se torna realidade. Agora você está sonhando no seu próprio sono, o sono da indolência, e os seus sonhos nunca se tornam realidade. A sua vida vai passando, você vai ficando velho, você está ficando velha. E por que os seus sonhos não se realizam? Porque tem uma receita na Bíblia e ela continua sendo a mesma. Entrega o teu caminho ao Senhor, agrada ao Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas crente rebelde, crente que sai do meio da roda, crente que sai da mão do oleiro, crente que deixa de ter espaço para abrigar coisas preciosas e vira só um monte de barro diante de Deus, vai ficando aí. Deus não costuma a deixar de cumprir com as suas promessas. Ele é Deus de palavra. Ele é Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Quando eu digo que Deus é Deus de Abraão, eu digo que Deus é o Deus que faz a promessa. Quando eu falo que Deus é o Deus de Isaac, eu digo que Deus é o Deus que cumpre a promessa. Quando eu digo que Deus é o Deus de Jacó, é o Deus que mantém a promessa de pé. Aquele que tem promessa não morre, mas em respeito ao arbítrio que Deus lhe deu, se atrasa a promessa de Deus. Tem gente que já era para estar lá na frente e está aqui arrastando bola de ferro, corrente nas pés, até hoje, porque estão tomando decisões erradas na sua vida. Estão dirigindo a sua vida, mas sequer passou por uma autoescola para aprender. Tem a direção de volante de um carro na sua mão. Entrega a direção desse volante, desse automóvel, desse veículo na sua vida, na mão do motorista chamado Jesus. Deixa ele dirigir, que você vai bem na sua viagem. Quando tem um chofer desse dirigindo a sua vida para você, com ele não tem acidente, com ele não tem ribanceira, com ele não tem sinal vermelho. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Mas tem gente que já capotou o carro no meio do caminho, já deu PT, perda total há muito tempo, tentando dirigir aquilo que você não dá conta de dirigir. Eu não sei, irmãos. A Bíblia diz assim: clama em alta voz, talvez haja esperança. Está lá no livro de Isaías, né? Acho que é 55. Clama em alta voz, com desespero. Clamor é aquela oração gritada que sai de dentro da alma de quem tem muito desespero por algo que ele não quer continuar vivendo. Aí Deus fala assim: talvez haja uma esperança. Eu te digo, pela autoridade da palavra, clama. Ainda há esperança, porque você não morreu. Você está vivo aqui? Respira aí. Respira agora, solta um glória com essa respiração. Davi Vilma Silva, Davi Vilma Silva, pode dar uma palma para Jesus, porque muita gente morreu, mas você está vivo aqui. Enquanto tem vida, tem esperança. Talvez você se queimou, talvez você se prejudicou no casamento, na vida sentimental, na vida financeira, na vida profissional, na vida ministerial, como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como pastor, como obreiro. Mas se tu quebrou, foi na mão do oleiro, ainda tem esperança para você. Se mesmo aos farrapos como você está, se você ainda está nas mãos do oleiro, ainda há esperança para você. E Deus diz para Jeremias: veja o que ele está fazendo sobre as rodas. O vaso se quebrou, não foi o oleiro que quebrou o vaso. O oleiro tinha habilidade, mas talvez a argila fosse frouxa, talvez a argila fosse mais mole do que deveria ser. Não aguenta o rojão, não aguenta o processo da roda girar. A Bíblia diz assim, não é, pastor Ailton? Se no dia da angústia te mostrares frouxo, fala assim, aquilo que é apertado, segura. Fala. Fala, irmão. Aquilo que é apertado, segura. E aquilo que é armado, cura. Às vezes que segura tem que apertar, aperta, mas vai te manter na posição. Às vezes o gosto não é bom, mas cura a sua alma, cura a sua vida. Pode beber, pode comer. Se o remédio vem do céu, o resultado é cura. Eu quero remédio docinho. Aí continua doente. Eu quero gosto de ser folgado, igual colarinho de palhaço. Vai cair.
lugar. Não tem segurança. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É o galinha dando, tô fraco, e só fica glorificando a fraqueza na vida dele. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus é para você: diga o fraco, eu sou forte. Levanta a tua mão, diga assim: eu sou forte. A minha força vem de Deus. Deus te diz assim: eu te dou força, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita de eu. A tua força sou eu quem vou te dar agora. O poder de Deus vai começar a se aperfeiçoar nessa noite na fraqueza de muita gente que está aqui. Então diga a Deus: olha para a minha fraqueza, olha para a minha fraqueza. Eu estou quebrado, eu estou quebrada, mas eu estou na palma da tua mão, oleiro. Pode agir na minha vida, pode fazer uma obra nova. Eu deixo, eu me rendo ao Senhor. Tiago falou: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Já sentiu o poder dessa mão? Aleluia, eu sinto virtude nesse lugar hoje. Já sentiu o poder dessa mão? Se você estiver humilhado, estiver arrasado, estiver acabado, mas estiver lá, debaixo da mão de quem pode levantar, restaurar, reconstruir, modelar e fazer um vaso novo, então você continua num bom lugar, mesmo quebrado. Diga bem alto assim: é melhor ser. Não, mas está muito frouxo. É melhor ser fraco na igreja do que forte lá no mundo. Está fraquinho, mas está na palma da mão de Deus. E aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca. Amém, meu irmão? O Senhor está dizendo: vai deixar eu reconstruir a sua vida ou vai continuar vivendo essa vida torta? Vai deixar eu fazer você um vaso de beleza, mudar essa fiura que você está e deixar você bonito e bonita, cheiroso e cheirosa, virtuoso e virtuosa, cheio de unção para enfeitar a minha casa, ou vai continuar esse mundo de barro? Vai deixar eu colocar pedra preciosa dentro de você, ou um diamante? Vai deixar eu colocar riqueza dentro de você quando se tornar um vaso, ou vai continuar sendo barro mole? Para terminar essa palavra, glória a Deus, 9 horas lá. É uma música que fala assim, ó: tô na mão de Deus, tô na mão de Deus, mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. Você é de Deus. Há um projeto para a sua vida. Está quebrado? Sim. Está rachado? Sim. Está mole? Está úmido? Está feio? Não dá para utilizar para nada? Mas se está na mão de Deus, está chegando coisa bonita aí. Está chegando novidade aí. Está chegando projeto novo aí. O importante não é como começa, é como termina. E aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele só começou. Ele só começou. Alguém pode estar vendo só um pouco de barro, mas ele está vendo o vaso. Ele está vendo o vaso de honra. É vaso de honra. É vaso de honra para a casa dele. E desse vaso
que o rei chegou lá e falou assim: vamos pegar esses vasos aqui. Uns vasos não está tendo muita utilidade, porque não tem nem templo mais. Vamos pegar esses vasos, essas taças, esses copos que eram do serviço de Deus, mas não está tendo utilidade mais. Vamos fazer dele o que queremos. Tem gente que acha que às vezes você parou um pouquinho, está parado, que pode fazer de você o que quer. Esquece que você tem dono, você é comprado por bom preço, você é propriedade particular e exclusiva de Deus. Ele disse: vós sois o meu particular tesouro. É pequeno, é falho, é pecador, é queimado, mas é meu. Eu toco, eu amasso, eu modelo, mas não deixo ninguém tocar, não deixo ninguém amassar, não deixo ninguém pisar na palma da minha mão. Quero ver quem te acha lá debaixo da poderosa mão dele e te tira de lá. Jesus falou: você está na palma da minha mão. Quero ver quem possa arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. Lama sobre decanta lamaia. Por isso a gente fala: não toca na unção de ninguém. Está caído, mas é de Deus. Está parado, mas é de Deus. Está estacionado, mas é de Deus. Tem unção lá, tem poder lá, tem fogo lá. Eli estava caído, estava parado, estava quebrado, estava sem autoridade, mas ainda sabia conhecer a voz de Deus e disse: quando chamar de novo, diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E ali começou uma história nova, porque o sacerdote caído ainda tinha um pouco de fogo dentro dele. Não toca, ainda é sacerdote. Glória a Deus. Mesmo lá embaixo ou aqui em cima, esteja sempre na palma da mão de Deus. Ele te exaltará. Que Deus abençoe a sua vida.